Desafio de amar, 25º dia, o amor perdoa. Este pode ser um tema que parece ser difícil, talvez o desafio mais difícil para alguns casais. Mas se seu casamento precisa de esperança, esse é um desafio que precisa ser levado muito a sério. Conselheiros e ministros que lidam com casais abalados geralmente lhe dirão que este é o problema mais complexo de todos, uma ruptura que é geralmente a última a ser reparada. O perdão não é para ser apenas considerado e contemplado, mas precisa ser deliberadamente posto em prática. O perdão precisa acontecer ou o casamento não terá sucesso. O Filho de Deus pintou uma imagem realista do perdão em uma parábola do servo impiedoso. Um homem que devia uma enorme quantia em dinheiro ficou surpreso quando seu senhor ouviu seu apelo por misericórdia e cancelou toda a dívida. Porém, depois de ter sido liberado dessa enorme dívida, o servo fez algo totalmente inesperado. Ele foi até um outro homem que devia a ele uma quantia muito menor e exigiu o pagamento imediatamente. Quando o Senhor tomou conhecimento disso, as coisas mudaram drasticamente em relação ao acordo com o escravo. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Um dia que começou com alegria e alívio, mas terminou em tristeza e desesperança. Quando pensamos em falta de perdão, é isso que deve vir à nossa mente, pois Yeshua disse: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão. Imagine que você pode entrar numa prisão se você não perdoar alguém. E quando você olha ao seu redor, avista algumas celas de onde você está. Você vê pessoas ali encarceradas, pessoas talvez que lhe feriram quando você era criança. Vê pessoas que já chamou até de amigo, mas que erraram, falharam com você em algum momento da caminhada. Talvez você veja o seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus irmãos, até o seu próprio cônjuge, porque você não libera o perdão. Essa prisão que você vê é uma sala que está em seu próprio coração. E quando esta cela escura, fria, depressiva, se está em você, ela vai te aprisionar também. E por isso que o perdão, ele é libertador. Quando você quer se libertar, você precisa libertar as pessoas. As pessoas muitas vezes machucam, decepcionam, mas pode ser algo inconsciente que ela nem sabe o que está fazendo. Então, você resistindo a esse perdão, você se aprisiona. Ao tentar escapar, você descobre algo assustador que não há saída. Você se encontra aprisionado, aprisionada com todos os outros cativos, porque a sua falta de perdão, a raiva, a amargura, a mágoa que você deixa morar dentro do seu coração, fazem de você um prisioneiro, uma prisioneira também. E isso deve se levar para dentro do casamento, porque a liberdade depende do seu perdão. Se você olhar para a pessoa que te feriu, que te magoou, que te ofendeu, que fez algo que te desagradou, você deve olhar para ela e pedir perdão.
Você deve olhar para ela e liberar o perdão. Você deve olhar para ela e sentir piedade, misericórdia, porque muitas vezes aquela pessoa não tem o devido conhecimento. E o perdão, ele absolve, ele limpa, ele purifica. E quando você entrega esse perdão nas mãos do Senhor, Ele trabalha para que esse perdão seja realizado e alcançado. Isso tudo tem a ver com liberdade. Isso tudo tem a ver com responsabilidade. É por esta razão que sempre ouvimos pessoas que perdoaram dizerem: eu sinto como se um peso fosse retirado de mim. Sim, é exatamente isso. É como uma brisa fresca passando pelo seu coração. E como você faz isso? Como você se sente livre, se sente em paz? Quando você para de julgar. Quando você entrega a sua raiva, a sua mágoa diante da presença do seu Criador. Porque está escrito em Romanos 12, 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E como você sabe que você perdoou alguém? Você descobre que perdoou quando no momento que você vê ou pensa na pessoa, ao invés de fazer o seu sangue ferver, faz você se sentir piedade da pessoa. Faz você, sinceramente, desejar com que aquela pessoa mude as atitudes, mude o comportamento. Existem tantas outras coisas que precisam ser ditas, tantas questões emocionais que precisam ser enfrentadas para que alcancemos nossos objetivos. Contudo, casamentos bem-sucedidos não são criados por pessoas que nunca magoam uns aos outros, porque estamos em constante evolução. E pessoas que decidem não guardar rancor. Quando a decisão de não guardar mágoa, não guardar rancor, mas deixar a pessoa livre para viver e aprender a como se comportar, a como viver melhor, desejando o bem da outra pessoa, desejando com que aquela pessoa encontre lá na frente a resposta que ela precisa para amadurecer, para crescer, para evoluir, porque todos nós precisamos evoluir em alguma área específica, seja numa área familiar, seja numa área financeira, seja numa área espiritual, seja na área física, mental, emocional, seja na área conjugal. E o desafio de hoje é esse. Seja o que for que você ainda não perdoou, seja no seu cônjuge, seja em outra pessoa, peça a Deus para que possa liberar o perdão dentro do seu coração, para que Ele possa te perdoar. Peça a Deus que clareie a sua mente, para que esse perdão possa ser sincero. Porque se você não perdoa nem o seu cônjuge, nem as outras pessoas, você acaba aprisionando você mesma e também o cônjuge. Diga de coração: eu escolho perdoar. E anote quando o desafio estiver completo. O que você decidiu perdoar? Seja em você mesma, em você mesmo, ou seja no outro. Por quanto tempo você está carregando esse peso dentro de você? Quais foram os resultados de entregar esse perdão nas mãos de Deus? Você tem se perdoado?